Você já parou para pensar que existe uma história de um homem que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, jogado numa prisão injustamente e mesmo assim se tornou a segunda pessoa mais poderosa do mundo antigo? Essa é a história real que vou te contar hoje, e o mais impressionante é que tudo isso foi parte de um plano maior que ele nem imaginava. Hoje você vai dormir ouvindo a jornada mais incrível já registrada, uma história de superação, traição, perdão e poder divino que vai fazer você repensar todos os momentos difíceis da sua vida. Vou te contar como um jovem de 17 anos passou de filho favorito para escravo, de escravo para prisioneiro e de prisioneiro para governador do império mais poderoso da Terra. Mas antes de começar essa jornada épica, deixa o like e se inscreva no canal porque esse conteúdo vai transformar a sua forma de ver as dificuldades. E prepare seu coração, porque o que você vai ouvir agora não é ficção. Aconteceu de verdade, há quase 4.000 anos atrás e continua sendo uma das histórias mais poderosas sobre destino e propósito. Imagine só você sendo o filho preferido do seu pai entre 12 irmãos. José nasceu quando Jacó era velho, filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava e que passou anos sendo estéril até que Deus se lembrou dela e abriu seu ventre. O nome José significa que Deus acrescente, e esse nome já era uma profecia sobre o que estava por vir. Jacó amava José mais que todos os outros filhos e isso ficava evidente para todos. Ele fez para José uma túnica especial, colorida, longa, uma veste que somente príncipes usavam naquela época. Essa túnica não era apenas uma roupa bonita, era um símbolo de autoridade, um sinal de que Jacó via em José seu principal herdeiro mesmo não sendo o mais velho. Os irmãos de José viam tudo isso e o ódio crescia dia após dia. Eles não conseguiam nem falar pacificamente com José. Cada palavra era carregada de amargura e ressentimento. Imagine viver numa casa onde 10 dos seus irmãos te odeiam profundamente, onde cada olhar é de desprezo, onde você sabe que eles desejam que você desapareça. Mas tem algo ainda mais intrigante nessa história. José tinha sonhos, não sonhos comuns, mas sonhos proféticos que vinham diretamente de Deus. Aos 17 anos, ele teve o primeiro sonho e cometeu o que muitos considerariam um erro. Ele contou o sonho para seus irmãos. No sonho, José e seus irmãos estavam no campo, amarrando feixes de trigo, quando de repente, o feixe de José se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam ao redor do dele. Quando José contou isso, seus irmãos ficaram furiosos e disseram: "Você pensa que vai reinar sobre nós? Que vamos nos curvar diante de você?" Mas José teve outro sonho ainda mais impressionante. Desta vez, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Quando contou esse sonho, até seu pai Jacó o repreendeu, dizendo: "Que sonho é esse? Acaso eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você?" O interessante é que Jacó guardou essas palavras no coração. Ele sabia que havia algo especial em José, algo divino nesses sonhos, mesmo que parecesse absurdo naquele momento. Mas para os irmãos, isso foi a gota d'água. O ódio se transformou em planos de vingança. Um dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos, que apacentavam o rebanho longe de casa. José foi obediente, sem imaginar que aquela viagem mudaria sua vida para sempre. Quando os irmãos o viram chegando de longe, disseram uns aos outros: "Lá vem o sonhador." Naquele momento, eles conspiraram para matá-lo. O plano era simples: matar José, jogar o corpo numa cisterna e dizer ao pai que um animal selvagem o devorou. Mas Rúben, o irmão mais velho, tentou salvar José dizendo: "Não derramemos sangue, joguem ele nessa cisterna no deserto, mas não coloquem as mãos nele." Rúben planejava voltar mais tarde e resgatar José para devolvê-lo ao pai. Mas antes que pudesse executar seu plano, passou por ali uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. Judá então teve uma ideia que mudaria o curso da história. Em vez de matar nosso irmão, vamos vendê-lo como escravo. E assim fizeram. Venderam José por 20 moedas de prata, o preço de um escravo comum naquela época. Imagine a sensação de José sendo arrancado daquela cisterna, não para ser salvo, mas para ser vendido como mercadoria pelos próprios irmãos.
A traição não poderia ser mais profunda. Os irmãos pegaram a túnica colorida de José, mataram um cabrito, mergulharam a túnica no sangue e a enviaram ao pai com a mensagem: achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Quando Jacó viu aquilo, rasgou suas vestes e entrou num luto profundo, dizendo: certamente José foi despedaçado por uma fera. Jacó chorou por muitos dias e ninguém conseguia consolá-lo. Ele dizia: descerei enlutado ao meu filho na sepultura. Enquanto isso, José estava vivo, acorrentado numa caravana atravessando o deserto rumo ao Egito, um jovem de 17 anos, arrancado de tudo que conhecia. A viagem deve ter sido terrível, dias e noites no deserto, tratado como propriedade, sem saber o que o esperava. Mas algo extraordinário acontecia. Deus estava com José mesmo naquela situação impossível. Havia um propósito maior que José ainda não conseguia ver. Chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Agora pense nisso. José passou de filho favorito vivendo no conforto para escravo, numa terra estrangeira, com idioma diferente, costumes diferentes, deuses diferentes. Qualquer pessoa normal se entregaria ao desespero. Mas José tinha algo que o diferenciava. Ele manteve sua fé, sua integridade e sua disposição para trabalhar. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso, viu que havia algo especial naquele jovem hebreu. Em pouco tempo, José foi promovido. De escravo comum, ele se tornou o administrador de toda a casa de Potifar. Tudo passou para as mãos de José. Potifar não se preocupava com nada, exceto com a comida que comia. A bênção de Deus sobre José era tão evidente que até a casa de Potifar foi abençoada. José cresceu e se tornou um homem formoso de aparência e de porte. E aqui a história toma um rumo ainda mais dramático. A esposa de Potifar colocou os olhos em José e dia após dia o assediava, dizendo: deita-te comigo. Imagine a situação de José. Ele é um escravo, ela é esposa de seu senhor, ela tem todo o poder e ele não tem direito algum. Recusar as investidas dela poderia custar sua vida. Mas José respondia: meu senhor confiou tudo a mim, não me negou coisa alguma exceto a senhora que é sua esposa. Como poderia eu fazer essa maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistia. Todo dia era a mesma coisa. Até que um dia ela encontrou José sozinho na casa e agarrou ele pela roupa e disse: deita-te comigo. José teve que fugir, deixando sua roupa nas mãos dela. Ele preferiu fugir nu a pecar contra Deus. Furiosa com a rejeição, ela gritou aos servos dizendo que José tentou abusar dela. Quando Potifar chegou em casa, ela contou a mesma mentira, mostrando a roupa de José como prova. Potifar ficou irado e mandou José para a prisão, onde ficavam os presos do rei. Mais uma vez José foi injustiçado. Fez tudo certo e foi punido. De administrador respeitado para prisioneiro acusado de um crime que não cometeu. Aos 20 e poucos anos, José já tinha sido traído pelos irmãos, vendido como escravo e agora preso injustamente. Mas mesmo na prisão, algo extraordinário acontecia. A Bíblia diz que o Senhor estava com José na prisão e o carcereiro-chefe viu isso. Em pouco tempo, José ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado como responsável por todos os outros presos. Até na prisão, José prosperava. Mas espera que a história fica mais impressionante ainda. Depois de um tempo, 2 oficiais importantes do faraó foram presos: o copeiro Mor e o padeiro Mor. Estes não eram servos comuns. Eram pessoas de confiança do faraó que tinham acesso direto ao rei. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. Pela manhã, José notou que estavam tristes e perguntou o que aconteceu. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. José disse algo fundamental: por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos. O copeiro contou primeiro. Vi uma videira com 3 ramos que brotaram, floresceram e produziram uvas maduras. Eu exprimia as uvas no copo do faraó e o entregava em suas mãos. José interpretou: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias faraó restaurará você ao seu cargo. Animado com a interpretação favorável do copeiro, o padeiro contou seu sonho. Tinha 3 cestos de pães sobre a minha cabeça e as aves comiam do cesto de cima. José teve que dar uma interpretação terrível. Em 3 dias faraó mandará executá-lo, e as aves comerão a sua carne. Aqui José fez um pedido ao copeiro:
Quando tudo der certo, lembra-te de mim. Fala de mim ao faraó e tira-me desta prisão, pois fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para ser preso. 3 dias depois era aniversário do faraó, e exatamente como José predisse, o copeiro foi restaurado e o padeiro foi executado. Mas sabe o que aconteceu? O copeiro saiu da prisão e esqueceu completamente de José. Mais uma vez José foi abandonado, esquecido, deixado para trás. 2 anos se passaram, 2 longos anos com José ainda na prisão, sem ter cometido crime algum. Imagine passar 2 anos esperando, acordando cada dia achando que talvez hoje o copeiro se lembraria, talvez hoje seria o dia da libertação. Mas os dias viravam semanas, as semanas viravam meses e nada acontecia. José tinha agora cerca de 28 anos, 11 anos longe de casa. Até que uma noite, o faraó teve 2 sonhos que o perturbaram profundamente. No primeiro sonho, ele estava às margens do rio Nilo, quando surgiram 7 vacas gordas e formosas que pastavam. Depois surgiram 7 vacas magras e feias, que devoraram as vacas gordas, mas continuaram magras. No segundo sonho, 7 espigas cheias e boas cresciam no mesmo pé. Depois, 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental devoravam as espigas boas. Faraó acordou perturbado e mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguia interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou de José. Ele disse ao faraó: "Hoje me lembro de minhas faltas. Quando eu estava preso, havia lá um jovem hebreu que interpretou perfeitamente meu sonho e o do padeiro. Tudo aconteceu exatamente como ele disse." Faraó imediatamente mandou chamar José. Tiraram ele às pressas da prisão. Ele se barbeou, trocou de roupa e foi levado à presença do homem mais poderoso do mundo conhecido. Faraó disse: "Tive sonhos e ninguém pode interpretá-los. Ouvi dizer que você ouve um sonho e o interpreta." A resposta de José mostra seu caráter. "Isso não está em mim. Deus dará a resposta favorável ao faraó." Mesmo depois de anos de sofrimento, José não tomou glória para si. Ele sabia que o dom vinha de Deus. Faraó contou os sonhos e José ouviu atentamente. Então José disse: "Os 2 sonhos do faraó são um só." Deus mostrou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas são 7 anos de fome. José continuou: "Virão 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome, tão severa que toda a abundância será esquecida." O sonho veio duplicado, porque a coisa está determinada por Deus e ele a fará em breve. Mas José não parou na interpretação, ele deu conselhos. Que Faraó escolha um homem sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Que se nomeiem administradores para recolher a 5ª parte da produção durante os anos de fartura e armazenar para os anos de fome. Faraó e seus servos ficaram impressionados. Faraó disse: "Acharemos outro homem como este em quem há o Espírito de Deus?" E então Faraó fez algo inacreditável. Disse a José: "Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa e por tua palavra se governará todo o meu povo." Em um único dia, José passou de prisioneiro a governador do Egito. Faraó tirou seu anel e o colocou na mão de José. Vestiu ele com vestes de linho fino, pôs um colar de ouro em seu pescoço e o fez subir no 2º carro real. Onde José passava, gritavam: "Ajoelhai-vos!" José tinha 30 anos quando isso aconteceu. 13 anos depois de ser vendido como escravo, o sonho, que teve aos 17 anos, começava a se cumprir. Faraó ainda lhe deu um nome egípcio e uma esposa, Azenate, filha de um importante sacerdote. Durante os 7 anos de fartura, José trabalhou incansavelmente. Ele percorreu todo o Egito organizando a coleta e armazenamento de grãos. Construiu celeiros enormes em cada cidade.
O trigo era tanto que parecia areia do mar, impossível de contar. Nesse período, nasceram 2 filhos a José. O primeiro ele chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. O segundo chamou Efraim, dizendo: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Quando os 7 anos de fartura acabaram, começou a fome, exatamente como José havia predito. Mas não era uma fome comum, era uma fome que atingia todas as terras ao redor. Quando os egípcios clamaram por pão, Faraó dizia: Ide a José, fazei tudo o que ele vos disser. José abriu todos os celeiros e começou a vender trigo aos egípcios. Pessoas de todas as nações vinham ao Egito comprar de José, porque a fome era severa em toda a terra. O Egito se tornou o supermercado do mundo antigo, e José controlava tudo. Enquanto isso, em Canaã, Jacó e sua família também sofriam com a fome. Quando Jacó soube que havia trigo no Egito, disse aos filhos: Por que ficais olhando uns aos outros? Desçam ao Egito e comprem trigo para que vivamos e não morramos. 10 dos irmãos de José desceram ao Egito. Benjamim, o irmão mais novo, ficou com Jacó, que temia perdê-lo também. Quando os irmãos chegaram ao Egito, tiveram que se apresentar a José, pois ele controlava pessoalmente a venda para estrangeiros. Imagine a cena. 20 anos se passaram desde que venderam José. Agora, eles se prostram diante dele sem o reconhecerem. José estava vestido como egípcio, falava egípcio através de intérprete, tinha outro nome, mas José os reconheceu imediatamente. Naquele momento, José se lembrou dos sonhos de sua juventude. Ali estavam seus irmãos, os feixes de trigo, as estrelas, se curvando diante dele exatamente como Deus havia mostrado. Mas José não revelou sua identidade. José falou asperamente com eles. De onde vindes? Eles responderam: da terra de Canaã para comprar alimento. José os acusou de espias. Vocês vieram ver a nudez da terra. Eles insistiram: não, senhor. Somos 12 irmãos, filhos de um homem. O mais novo está com nosso pai e um já não existe. José disse: vou testá-los. Juro pela vida de Faraó que não sairão daqui até que tragam seu irmão mais novo. E colocou todos na prisão por 3 dias. Imagine o terror deles, presos no Egito sem saber o que aconteceria. Ao 3º dia, José disse: façam isto e viverão, pois temo a Deus. Um de vocês ficará preso aqui, os outros levem trigo para suas casas famintas, mas tragam seu irmão mais novo, para que suas palavras sejam verificadas. Os irmãos começaram a falar entre si, em hebraico, sem saber que José entendia. Certamente somos culpados por nosso irmão. Vimos a angústia de sua alma quando nos rogava e não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Rubem disse: eu não vos disse para não pecar contra o menino, e não me ouvistes? Agora seu sangue é requerido. José teve que se virar para chorar. Ouvir seus irmãos confessarem, reconhecerem culpa depois de 20 anos, era demais para suportar. Ele se recompôs, voltou e escolheu Simeão para ficar preso como garantia. Mas José fez algo impressionante. Mandou encher os sacos deles de trigo, devolver secretamente o dinheiro de cada um em seu saco e dar-lhes provisão para o caminho. Quando pararam para descansar, um deles abriu o saco e viu o dinheiro. O coração deles desfaleceu de medo. Chegando em casa, contaram tudo a Jacó. Quando esvaziaram os sacos, cada um encontrou sua trouxinha de dinheiro. Jacó lamentou: vocês me desfilharam, José já não existe, Simeão não está aqui e agora querem levar Benjamim? Todas estas coisas vêm sobre mim. Rubem tentou convencer o pai: mata meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim. Mas Jacó recusou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e só ele ficou. Se algo acontecer a ele, fareis descer minhas cães com tristeza à sepultura. O tempo passou e o trigo acabou. Jacó disse: voltem, comprem um pouco de alimento. Judá respondeu: o homem claramente nos advertiu que não veríamos sua face sem nosso irmão. Jacó perguntou: por que me fizeste mal dizendo que tinhas outro irmão? Judá então fez uma proposta corajosa: envie o moço comigo,
eu serei fiador por ele. Se não o trouxer de volta, serei culpado para sempre diante de ti. Jacó finalmente cedeu. Se tem que ser assim, levem dos melhores produtos da terra como presente: bálsamo, mel, especiarias, mirra, nozes e amêndoas. Jacó continuou: levem dinheiro em dobro, devolvam o dinheiro que estava em seus sacos, talvez tenha sido engano. E que Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim. Os irmãos desceram ao Egito com Benjamim. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao mordomo: leva estes homens para casa, mata reses e prepare tudo, porque estes homens vão comer comigo ao meio-dia. Os irmãos ficaram com medo, achando que era por causa do dinheiro. Eles explicaram ao mordomo sobre o dinheiro devolvido. O mordomo os tranquilizou: paz seja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro em vossos sacos. Vosso dinheiro chegou a mim. E trouxe Simeão para eles. Quando José chegou em casa, eles se prostraram e ofereceram os presentes. José perguntou: o seu pai, o ancião de quem falastes, vai bem? Ainda vive? Eles responderam: nosso pai, teu servo, vai bem, ainda vive. E se inclinaram novamente. Então José viu Benjamim e perguntou: é este o vosso irmão mais novo de quem falastes? E disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. José teve que sair às pressas porque suas entranhas se comoveram por seu irmão e procurou onde chorar. Entrou em seu quarto e chorou ali. Depois de lavar o rosto, José voltou e mandou servir a comida. Os egípcios comiam separados porque era abominação para eles comer com hebreus. Os irmãos foram colocados em ordem, do primogênito ao mais novo, e ficaram atônitos com isso. José mandou porções de sua mesa para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior. Eles beberam e se alegraram com José sem saber quem ele realmente era. Mas José estava preparando o teste final para seus irmãos. José instruiu seu mordomo: encha os sacos deles com todo o alimento que puderem levar. Põe o dinheiro de cada um na boca do saco e põe meu copo de prata no saco do mais novo junto com o dinheiro do trigo. O mordomo fez como José mandou. De manhã cedo, os irmãos partiram com seus jumentos. Quando estavam longe da cidade, José disse ao mordomo: levanta-te, segue os homens e dize: por que pagastes mal por bem? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor, aquele que ele usa para beber e adivinhar? O mordomo os alcançou e repetiu as palavras. Eles protestaram: por que meu senhor fala assim? Longe de teus servos fazer tal coisa. Aquele com quem for achado o copo morrerá, e nós seremos escravos. O mordomo disse: seja como dissestes, aquele com quem for achado será meu servo, e vós sereis inocentes. Começaram a buscar do mais velho para o mais novo, e o copo foi achado no saco de Benjamim. Eles rasgaram suas vestes, carregaram os jumentos e voltaram à cidade. Quando chegaram, José ainda estava em casa e se prostraram diante dele. José disse: que é isso que fizestes? Não sabíeis que um homem como eu adivinharia? Judá respondeu: que diremos a meu senhor? Como falaremos e como nos justificaremos? Deus achou a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas José disse: longe de mim fazer isso. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Quanto a vós, subi em paz para vosso pai. Foi então que Judá se aproximou e fez um dos discursos mais emocionantes da Bíblia. Judá disse: perdoa, meu senhor. Deixa teu servo falar uma palavra. Não se acenda tua ira contra teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. E contou toda a história. Como o pai não queria deixar Benjamim vir, como ele se tornou fiador pelo menino. Judá continuou: quando eu voltar sem o moço, meu pai morrerá, pois sua alma está ligada à alma dele. Como subirei a meu pai se o moço não for comigo, para que não veja o mal que sobrevirá a meu pai? Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço como escravo, e deixe o moço subir com seus irmãos. Nesse momento, José não conseguiu mais se conter. Ele gritou:
fazei sair todos de minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José chorou tão alto que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. José disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Mas seus irmãos não puderam responder porque estavam aterrorizados diante dele. José disse: Peço-vos, chegai-vos a mim. Quando se aproximaram, ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E agora, as palavras mais poderosas de perdão jamais pronunciadas. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Já houve 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos sem lavoura nem colheita. José continuou: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dize-lhe: Assim disse teu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, tuas ovelhas e tuas vacas, e tudo quanto tens. Eu te sustentarei lá, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo quanto tens. Eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. José se lançou sobre o pescoço de Benjamim e chorou. Benjamim também chorou sobre seu pescoço. José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. A notícia chegou à casa de Faraó. Vieram os irmãos de José. Faraó se alegrou e disse a José: Dize a teus irmãos, carreguem seus animais e partam, tornem à terra de Canaã. Tomem vosso pai e vossas famílias e vinde a mim. Eu vos darei o melhor da terra do Egito e comereis da fartura da terra. Faraó ainda ordenou: Levai carros do Egito para vossos meninos e vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com vossos móveis, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. José deu a cada um mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. A seu pai enviou 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e comida para caminho. Quando partiram, José disse: Não contendais pelo caminho. Eles subiram do Egito e chegaram a Jacó na terra de Canaã. Disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou, pois não acreditava neles. Mas quando contaram todas as palavras de José e quando viram os carros que José enviara, o espírito de Jacó reviveu. Israel disse: Basta, José, meu filho, ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Israel partiu com tudo o que tinha. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visões noturnas: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre teus olhos. Jacó se levantou de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai, seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Jacó enviou Judá adiante para avisar José. Quando chegaram a Gósen, José preparou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Quando se encontraram, José se lançou ao pescoço do pai e chorou sobre seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: Morra eu agora, pois já vi o teu rosto, e ainda vives. Que momento! 22 anos depois, pai e filho finalmente reunidos. José disse a seus irmãos:
Vou subir e anunciar a Faraó que meus irmãos e a casa de meu pai vieram a mim. Direi que são pastores de ovelha porque são homens de gado. Quando Faraó vos chamar e perguntar qual é vosso negócio, direis: teus servos foram homens de gado desde nossa mocidade até agora. José explicou: porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios, assim vocês poderão habitar na terra de Gósen separados. José escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Faraó perguntou: qual é vosso negócio? Eles responderam: teus servos são pastores de ovelha como nossos pais. Viemos peregrinar nesta terra, porque a fome é grave em Canaã. Rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Faraó disse: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, põe-os por maiorais do meu gado. José trouxe Jacó e o apresentou a Faraó. Jacó abençoou o Faraó. Faraó perguntou: quantos são os dias dos anos de tua vida? Jacó respondeu: os dias dos anos de minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Jacó abençoou o Faraó novamente e saiu de sua presença. José estabeleceu seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como o Faraó ordenara. José sustentou com pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. A fome se agravava muito na terra, e não havia pão em toda a terra do Egito e Canaã por causa da fome. José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro, os egípcios vieram a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos diante de ti por falta de dinheiro. José disse: dai vosso gado, e eu vos darei pão por vosso gado, se falta dinheiro. Trouxeram seu gado, e José lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. No ano seguinte, vieram outra vez, dizendo: não ocultaremos de meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui nossos animais. Nada resta diante de meu senhor, senão nossos corpos e nossa terra. Compra-nos a nós e nossa terra por pão, e seremos servos de Faraó. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó. A terra veio a ser de Faraó. Quanto ao povo, José o fez passar às cidades desde uma extremidade do Egito até a outra. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porque tinham porção de Faraó. José disse ao povo: hoje vos comprei a vós e vossa terra para Faraó. Eis aqui semente para vós, semeai a terra. Quando houver colheita, dareis o quinto a Faraó, e 4 partes serão vossas para a semente do campo, para vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam vossos meninos. Eles disseram: a vida nos tens dado. Achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos servos de Faraó. José estabeleceu isso por estatuto até hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó teria o quinto. Somente a terra dos sacerdotes não veio a ser de Faraó. Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão. Foram fecundos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Todos os dias de Jacó foram 147 anos. Chegando o tempo da morte de Israel, chamou José e disse: se achei graça em teus olhos, põe tua mão debaixo de minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Não me enterres no Egito, mas quando eu dormir com meus pais, levar-me-ás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. José disse: farei conforme tua palavra. Israel disse: jura-me. E José jurou. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Depois disseram a José: eis que teu pai está doente. José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando avisaram Jacó que José vinha, Israel esforçou-se e sentou-se sobre a cama. Jacó disse a José:
O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, dizendo: Eis que te farei frutificar e multiplicar. Farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, meus são. Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão. Jacó viu os filhos de José e disse: Quem são estes? José disse: São meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: Traze-os a mim para que os abençoe. Os olhos de Israel estavam pesados de velhice, não podia ver bem. José os fez chegar a ele, e Israel os beijou e abraçou. Disse a José: Eu não pensava ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver também tua semente. José tirou os 2 dentre os joelhos de Israel e inclinou-se com o rosto na terra. Tomou José os 2, Efraim à sua direita, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo suas mãos propositadamente, sendo Manassés o primogênito. Abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes meninos. Seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. José viu que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso foi mal aos seus olhos. José pegou a mão de seu pai para mudá-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou, dizendo: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e sua semente será uma multidão de nações. Abençoou-os naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Depois, Israel disse a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Eu te dou um pedaço da terra a mais que a teus irmãos, que tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e meu arco. Jacó chamou todos os seus filhos e os abençoou um por um. Quando chegou a José, disse: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Seus flecheiros o provocaram, atiraram e o odiaram. Mas seu arco permaneceu firme, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Do Deus de teu pai que te ajudará, do Todo-Poderoso que te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Depois de abençoar todos os filhos, Jacó disse: Eu vou ser congregado ao meu povo. Enterrai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã. Ali sepultaram Abraão e Sara. Ali sepultaram Isaque e Rebeca. Ali eu sepultei Lia. Acabando Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou aos médicos seus servos que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias dos embalsamados. Os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, José falou à casa de Faraó: Se achei graça em vossos olhos, peço que faleis a Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã,
ali me sepultarás. Agora, pois, te peço, deixe-me subir para sepultar meu pai, então voltarei. Faraó disse: suba e sepulte seu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai. Subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, todos os anciãos da terra do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozem os meninos, as ovelhas e as vacas. Subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo. O cortejo foi grandíssimo. Chegaram à eira de Atade, além do Jordão, e fizeram ali grande e gravíssimo pranto. José fez a seu pai um grande luto por 7 dias. Os moradores da terra, os cananeus, vendo o luto na ira de Atade, disseram: grande luto é este dos egípcios. Por isso chamaram aquele lugar Abel-Misraim, que está além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes ordenara. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela. José voltou para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que subiram com ele para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: talvez José nos odeie, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Mandaram dizer a José: teu pai mandou, antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando lhe falavam. Vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. José lhes disse: não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Mas a história não termina aqui. 400 anos depois, quando Moisés tirou o povo do Egito, ele levou consigo os ossos de José, como havia prometido. José foi finalmente sepultado em Siquém, na terra prometida, no pedaço de campo que Jacó comprara. Você acabou de ouvir uma das histórias mais poderosas sobre perdão e propósito já contadas. José passou 13 anos entre a traição e o palácio, mas nunca perdeu a fé. Ele entendeu que Deus pode usar até o mal que fazem contra nós para um bem maior. Pense nisso enquanto você dorme hoje. Quantas vezes você já se sentiu traído, abandonado, esquecido? Quantas vezes parecia que Deus não estava vendo seu sofrimento? Mas José nos ensina que Deus está escrevendo uma história maior que não conseguimos ver no momento. José poderia ter se vingado, tinha todo o poder para destruir seus irmãos, mas escolheu perdoar. Ele viu além da traição, viu o plano de Deus. Disse aos irmãos: vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem para salvar muitas vidas. Cada lágrima que José derramou na prisão tinha um propósito. Cada dia que passou esquecido tinha um significado. Deus estava preparando ele para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras.
Às vezes Deus permite que passemos pelo vale para nos preparar para o palácio. A túnica colorida que os irmãos tiraram de José, Deus o substituiu por vestes reais. A cova onde foi jogado, Deus transformou em trono. As correntes de escravo viraram um colar de ouro. Os que se curvavam diante dele em desprezo, depois se curvaram em reverência. José nunca culpou Deus pelo seu sofrimento. Na casa de Potifar, ele trabalhou com excelência. Na prisão, ele serviu com fidelidade. No palácio, ele governou com sabedoria. Em cada lugar, mesmo no pior lugar, José deu o seu melhor porque sabia que Deus estava com ele. O perdão de José não foi fraqueza, foi força. Ele esperou 20 anos, testou seus irmãos, viu se haviam mudado. Quando viu que protegeram Benjamim, que Judá ofereceu sua vida no lugar do irmão, José soube que a transformação era real. Essa história nos ensina que Deus pode pegar os pedaços quebrados da nossa vida e criar algo extraordinário. José perdeu sua família, mas ganhou uma nação. Perdeu sua terra, mas ganhou o Egito. Perdeu sua juventude, mas ganhou sabedoria. Os sonhos que Deus dá podem demorar, mas sempre se cumprem. José sonhou aos 17, foi vendido aos 17, preso aos 20, esquecido até aos 30, mas o sonho se cumpriu. Deus não tem pressa, ele tem propósito. Quando seus irmãos se prostraram diante dele, José poderia ter dito: eu avisei, eu disse que isso aconteceria. Mas não, ele chorou, abraçou, perdoou. O poder não corrompeu José, porque ele sabia que o poder vinha de Deus. José nos ensina que às vezes Deus nos separa para nos preparar, nos isola para nos fortalecer, nos humilha para nos exaltar. Cada experiência difícil é uma universidade divina nos preparando para nosso destino. A fome que parecia destruição era, na verdade, reunião. Deus usou a crise para juntar a família, usou a escassez para revelar sua provisão. Transformou a tragédia em triunfo. O que Satanás planejou para destruir, Deus usou para preservar. José manteve sua identidade mesmo no Egito, não se contaminou com os ídolos, não perdeu sua fé. Casou, teve filhos, prosperou, mas nunca esqueceu quem era e de onde vinha. Quando chegou a hora, pediu que seus ossos voltassem para a terra prometida. Essa história aconteceu há 4.000 anos, mas fala conosco hoje. Quantos de nós estamos numa cova emocional? Quantos estão numa prisão de circunstâncias? Quantos foram traídos por quem mais confiavam? José diz: espere, Deus está trabalhando. O Deus de José é o mesmo Deus hoje. Ele vê suas lágrimas no escuro, conhece as injustiças que você sofreu, sabe dos anos perdidos na prisão da vida, mas ele tem um plano, um propósito maior que você ainda não consegue ver. Talvez você foi vendido, mas Deus está te comprando de volta. Talvez você foi jogado na cova, mas Deus está preparando o seu palácio. Talvez você foi esquecido, mas Deus tem a memória perfeita e sua hora está chegando. O segredo de José foi simples. Ele manteve seu coração puro. Não deixou a amargura entrar. Não deixou o ódio crescer. Escolheu transfiar quando não entendia. Escolheu servir quando queria desistir. Escolheu perdoar quando podia vingar. Durma hoje sabendo que sua história não acabou. O último capítulo ainda não foi escrito. O Deus de José, que transformou um escravo em governador, pode transformar sua vida. O Deus que reuniu José com sua família pode restaurar seus relacionamentos. Lembre-se, José não era perfeito, era escolhido. Não era superior, era separado. Não era imune ao sofrimento, era sustentado no sofrimento. Deus não o livrou da cova, o exaltou através da cova. Seus irmãos achavam que estavam se livrando de José, mas estavam cumprindo o plano de Deus. Potifar achava que estava comprando um escravo, mas estava recebendo uma bênção. A mulher de Potifar achava que estava destruindo José, mas estava promovendo ele. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu. 2 anos de espera foram 2 anos de preparação. Quando chegou a hora certa,
Em um único dia tudo mudou. José acordou prisioneiro e dormiu governador. Esta é a mensagem final. Não desista. O seu José está chegando. Sua libertação está próxima. Seus sonhos vão se cumprir. As pessoas que te machucaram verão Deus te honrar. Os que te jogaram na cova verão você no palácio. Deus especializa em transformar vítimas em vencedores, escravos em senhores, prisioneiros em príncipes, rejeitados em escolhidos, esquecidos em lembrados, humilhados em exaltados, traídos em abençoados. Que o Deus de José visite seus sonhos esta noite, que ele fale ao seu coração como falou a José, que transforme suas lágrimas em testemunho, sua dor em propósito, sua história de derrota em história de vitória. Durma em paz sabendo que o mesmo Deus que estava com José na cova, na casa de Potifar, na prisão e no palácio, está com você agora. Ele não te abandonou, não te esqueceu. Está escrevendo sua história e o final será glorioso. Da prisão ao palácio, da traição ao triunfo, do abandono à abundância, esta foi a jornada de José, e pode ser a sua também. Feche os olhos e durma, porque o Deus dos sonhos está trabalhando enquanto você dorme. Boa noite, e que Deus abençoe seus sonhos com revelações de vitória.